Olá pessoal, então vamos para mais um tema que nós temos que refletir a respeito da condição humana na Terra, né? Então o título da minha explanação hoje em relação a alguns versículos bíblicos, alguns contextos que a gente seleciona de entendimento na Bíblia, o título então da minha apresentação é A Fantasia da Imortalidade. Então, nas minhas leituras, eu consegui fazer essa análise, né, em relação, buscando, né, tendo como fonte um conteúdo que vem do próprio judaísmo, ok? Então, vamos entender por que o ser humano, então, viveria sob uma condição de ter uma fantasia da imortalidade. Bom, o texto de Gênesis, então, ele é magnífico, né? Eu já falei várias vezes aqui, desde os meus primeiros vídeos, a questão da relevância desse livro, né? E do cuidado que você tem que ter no seu entendimento, no seu estudo, mas a Bíblia em si é um texto magnífico e o texto de Gênesis 3, ele também é magnífico porque ele é muito revelador, né? Então, lendo aqui o que eu coloquei, ele é magnífico de se estudar, revela muito sobre a natureza humana. Ok. Atualmente, essa parábola, eu coloco aqui entre aspas parábola, porque Gênesis 3, né, é uma história, uma narrativa simplificada que, né, independente de ter acontecido na realidade ou não, para nós hoje, século 21, ano de 2020, é uma historinha, né, é uma narrativa que tem um enredo, e para nós vai ser também uma parábola, porque a partir dela nós vamos ter que tirar algum entendimento. Então, esse texto, Gênesis 3, ele vai trazer grandes sentidos a respeito da mortalidade, da imortalidade humana, e vai confirmar, então, o porquê do título da minha apresentação, que seria a fantasia da imortalidade. Então, aqui nós temos, respondeu-lhe a mulher, no texto de Gênesis 3, de 2 a 5, né? Respondeu-lhe a mulher, no caso Eva, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui está claro, né? Então essa mulher, a Eva, ela tinha consciência plena de que não deveria comer nem tocar, né? Nesse fruto, nesse produto que é simbolizado, que é uma simbologia, né, nesse fruto, que é uma simbologia de algo, que eu já expliquei nos meus vídeos anteriores, o que podemos ter como entendimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento que o ser humano entra em contato com essa substância, entra em toca, come, se alimenta dessa informação, ele vai morrer. Então a Eva tinha consciência disso. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morreis. E aí vem a enganação, né? Porque a serpente, que é a representação de uma entidade que é material, mas ao mesmo tempo é espiritual, diz que é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente aqui tenta distorcer, né? Então ela tenta distorcer, desvirtuar a regra que já estava bem estabelecida entre Deus e o homem, né, representando Adão e Eva, e já tinha sido feito um contrato, uma conversação no sentido de do que se poderia e o que não se poderia fazer nesse ambiente, mas vem esse quarto elemento, que seria a serpente, e vem desvirtuar, né, mas essa serpente também tinha consciência dessas regras e ela dá uma atiçada, né, na curiosidade de Eva, porque ela diz que se a Eva comesse, né, entrasse em contato com esse conhecimento, se alimentasse desse fruto, ela seria como Deus e teria seus olhos abertos, né? Então, o que é esses olhos abertos? É ver além, né? Eu já explanei nos outros vídeos. A gente vai ter realmente uma visão ampliada, que realmente a gente vai ver o bem e o mal. A partir do momento que a gente aceitou essa condição, vamos ver tudo que estamos vendo na linha da história da humanidade, né? Toda essa dualidade, todas essas existências boas e as existências ruins, mas isso não era para que a gente conhecesse. Muito provavelmente a gente deveria conhecer só o bem.
né? Ou ter uma experiência de aprendizagem como ser humano diferenciada, nos alimentando de outras fontes de conhecimento, e não é esse tipo de fonte de conhecimento. E a gente seria, então, né, aqui diz essa serpente, percebe que a serpente, ela sabe também, ela também tinha ela também tinha um conhecimento que de repente Eva não tinha, que é uma proposta que ela fez, né? Que ela apresentou a Eva e que despertou a curiosidade da Eva, e que a Eva caiu nessa cilada, nesse engano, de que era ser como Deus, né? Então a Eva queria de repente ser como Deus, e ela foi seduzida por esse convite dessa serpente, né? E realmente, de fato, isso aconteceu. Então quer dizer que a serpente, de certa forma, ela não estava enganando a Eva no sentido de que o que ela disse não aconteceu, era uma absoluta mentira. Não, não era uma mentira, mas ela enganou no sentido de que ela não deveria ter feito essa proposta, não deveria ter permitido que, possibilitado, na verdade, é o melhor verbo, que isso acontecesse. Mas houve um teste ali, havia um teste, estava acontecendo já uma aprovação, uma testagem por Deus, né, no processo de existência do homem aqui na Terra. Então, que assertivas podemos extrair desse texto, né? Nesses 2 versículos aí de Gênesis, aqui eu coloquei 2, né? Então, várias a gente pode tirar várias assertivas, né? Eis algumas. Ter o conhecimento do bem e do mal é ser como Deus. Ao ser humano não era permitido conhecer o bem e o mal. A dualidade, isso é atributo de Deus, não de homem. Se seres humanos não deveriam ser como Deus, essa condição não nos é favorável e precisa de correção. Então, quer dizer que a gente ali naquele ambiente, o ser humano, no caso, representando o homem e a mulher, naquele ambiente, tomaram uma decisão de ter a sua visão ampliada, de conhecer o bem e o mal, e ter um atributo muito similar ao atributo de Deus, e ter essa experiência, né? Mas, como isso não é algo que o ser humano dê conta no sentido completo, porque nós não temos como ser Deus, isso precisa de uma correção. E para um ser humano, então, conhecer o bem e o mal é a morte. Então, para nós, não é uma condição favorável, né? Então, nós precisamos de uma correção nessa condição. Nasceu na Terra, é carne, tem o seu corpo emocional, o seu corpo mental, tem o seu corpo espiritual, que seriam dimensões que a gente sente em nós mesmos, mas não temos como comprovar. Mas essa experiência vai nos causar a morte. E isso é certo, todo mundo sabe que a gente nasce, a única certeza que nós temos é que vamos morrer, né? Então isso é incontestável. Quais as consequências disso, então? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui, simbolicamente, né, a gente pode filtrar um sentido muito forte sobre a nossa existência, né, que são poucas as pessoas que a gente vê no meio religioso falando sobre isso, mas quando o homem nessa condição dual, ele não tem condições de ter a vida eterna, né? Então, nos foi tirado totalmente, né, a possibilidade de conhecer, de ter um conhecimento que é mais puro, que é mais santo e que nos possibilita a vida eterna. Então, por isso que naquela assertiva anterior lá, eu coloquei que a gente precisava de uma correção, né, para que a vida eterna nos seja possibilitada. Então, ao homem não é concedida a vida eterna, pois ele conhece o bem e o mal. O conhecimento da árvore da vida não se mistura com o da árvore do bem e do mal. Esses conhecimentos, ou são os alimentos, né, as palavras, os discursos que a gente se alimenta ao longo da vida, representam estados de alma e são estados existenciais que o homem ao longo das histórias está experimentando, né? O homem foi expulso do paraíso e o conhecimento santo e eterno é bem protegido por Deus e seus anjos.
tá? E aí vem uma outra referência que eu li numa revista, aqui eu coloquei, uma lição em psicologia do Rabbi Moshe Ben Haim, no artigo do Red Heifer. Ele revela conhecimentos significativos, a respeito de estados de doença do homem, trazendo uma maravilhosa revelação a respeito da morte, ligada ao texto de Gênesis 3 também. Então, nesse artigo que eu li, que eu achei na internet, essa revista representativa do judaísmo, agora eu não sei que linha específica do judaísmo mas ele fez uma leitura interessante, falando sobre questões de doenças, então, sobre o que seria uma maldição, como curar essas maldições e tal. Ele traz essa questão da fantasia da imortalidade, né? Então, para ele, a ideia da morte aos homens cria distorções, né? Essa ideia é uma ideia muito forte para a gente carregar conscientemente assim e saber lidar. Então a gente cria muitas distorções religiosas, espirituais, filosóficas, enfim, para a gente não dar conta disso. O homem recebeu como punição a expulsão do paraíso por ter escolhido conhecer o bem e o mal. Imediatamente essa perda, ele desejou ardentemente o conhecimento da imortalidade. Então a gente perdeu, é aquela coisa, a gente só dá valor quando a gente perde. Aí a partir do momento que a gente perdeu, a gente tem uma pulsão, né? A gente tem uma força dentro de nós que nos encaminha a buscar a espiritualidade. Por isso que a maioria dos seres humanos tem como uma condição nata a questão do envolvimento com uma religião em algum certo momento da vida, né? Uma experiência religiosa, um buscar algo espiritual, um conhecimento, algo até mesmo que não tem às vezes nada a ver no campo da religião, mas que atua como uma religião na tua vida porque te alimenta a alma, te alimenta o espírito, né? Então, esse conhecimento da imortalidade, da árvore da vida, né, que nos foi impedido enquanto a gente está na Terra, a gente vai tentar suprir de uma outra forma. E aí ele coloca aqui, eu tirei essa citação desse artigo, né? Enquanto a morte é uma realidade e o homem não pode mentir a si mesmo, que é imortal, ele também não pode enfrentar a ideia de sua morte diariamente. Isso é muito mórbido. Com isso, em nossa psique, exigimos um senso de permanência, que seria a fantasia da imortalidade que nos garante a felicidade. Então, nós só somos felizes na Terra porque nós vivemos no estado de, não posso dizer uma ilusão no sentido literal da palavra, mas a gente vive nessa fantasia, que é isso que nos dá uma sensação, uma falsa sensação de segurança, né? Mas espiritualmente, de fato, nossa alma, ela nos impulsiona para buscarmos, né, entender, nos autoconhecer, entender o que estamos passando aqui na Terra, justamente para buscar essa imortalidade de novo, né? Então a morte gera poderosa negação. Fugimos dela à procura da imortalidade. Vivemos na fantasia da imortalidade. Essa negação deve ser corrigida. Não podemos negar nossa mortalidade. Então, negar a morte ou abraçar a morte são extremos perigosos. Então, aqui não pode, o ser humano ele consegue viver no equilíbrio até. Em casos assim que são um pouquinho menos equilibrados, você negaria muito a morte, né? Ou existem seres humanos que abraçam demais a morte. Nesses extremos pode ser extremamente perigoso e que pode realmente de fato causar a tua morte, alguns problemas, enfim. Mas, no mais, a maioria dos seres humanos consegue viver num equilíbrio dentro do mundo com essa fantasia da imortalidade, porque é saciado por N teorias, N crenças, N experiências que te dão essa falsa sensação de uma imortalidade. Mas como então se corrige isso? Então, aí vem que nesse artigo da revista Psicologia, desse item psicológico dentro do judaísmo, essa revista Judaísmo, como provavelmente é uma vertente que não acredita em Jesus, eles não falam da correção. Mas eu lendo, eu peguei alguns trechos que eu achei interessante, que é justamente esse entendimento que eles tiveram da questão da fantasia da imortalidade, que é bastante real a partir do momento da análise de Gênesis 2, que é o Antigo Testamento, e a gente já tem a correção no Novo Testamento. Como o meu tempo aqui no Screencast está acabando, então eu vou finalizar essa apresentação aqui e vou falar só sobre a questão da correção que Deus nos permitiu após o nascimento de Jesus na Terra para consertar esse aspecto da fantasia da imortalidade. Quando você aceita Jesus, você vai então ter a possibilidade da vida eterna e ninguém mais
e ninguém menos do que Jesus falou de vida eterna, né? Da possibilidade da vida eterna. Então, nós vemos no próximo vídeo.